Então, tô aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E hoje sim eu vou fazer o programa que eu vou dar continuidade ao assunto, da especulação evolutiva, que, para quem não viu o programa sem contexto, é o de sexta-feira, agora vai me falhar o número, acho que é o 43, esse aqui deve ser o 45, né? Mas para quem não viu o programa sem contexto que eu falo sobre como os dinossauros me bugam com relação a Deus, eu toco um pouco nessa questão aí da especulação evolutiva. Mas hoje, para dar início a esse assunto, primeiro eu quero falar de um jogo. Não fujam, não se assustem, podem ficar tranquilos que vai ser interessante ouvir eu falando desse jogo, vocês podem ter certeza, porque esse jogo tem assim uma história que simplesmente, sabe, me fez viajar. Foi tipo assim, a melhor viagem de ácido da minha vida, sem ter consumido ácido, né? O papo é o seguinte, ó. Primeiro eu quero que vocês entendam por que eu cheguei até esse jogo. Esse daqui ele é um jogo de PC Engine. Pra quem não sabe, PC Engine era uma série de computadores que era feito lá no Japão na década de 80, década de 90, só que eram computadores que só rodavam os jogos deles, basicamente, sabe? Era tipo console, só que, assim como o Nintendo era chamado de Famicom, que é Family Computer, era vendido também como um computador, só que eles não tinham, ainda não tinha nem o Windows, não tinha sistemas operacionais. O que eles faziam basicamente era ler os jogos, né? Aí esse jogo daí, o nome dele em japonês eu não sei, pronunciar direito, mas o nome dele em japonês quer dizer uma história de 4,6 bilhões de anos. Esse é o nome em japonês traduzido. Só que o nome que eu conheci ele se chama Evo, sabe? Evo, que é EVO, que seria uma coisa de evolução. Evo, a teoria da evolução, The Theory of Evolution. Então, como é que eu conheci esse jogo? Porque eu quis jogar esse jogo, é um jogo de 1990. Por que eu cheguei até esse jogo, quis jogar ele? Eu conheci esse jogo ano passado, não, acho que foi até esse ano, inclusive. Deve ter sido em 2021 mesmo. E eu vi ele 3 vezes no total, 2 vezes antes e uma vez agora, ontem, pra tá falando exatamente que eu quero tá falando aqui com vocês hoje. Então, tem um jogo chamado Evo Search for Eden, A Busca pelo Éden, de Super Nintendo, que eu joguei esse jogo daí recentemente. Só que daí depois, quando eu fui fazer pesquisa sobre esse jogo na internet, eu descobri que ele era basicamente, uma nova versão de um jogo mais antigo de PC Engine lá, PC Engine 98, eu acho, E eu fui ver o jogo original e os dois jogos eram bem diferentes, O de Super Nintendo era mais um jogo assim de plataforma, que tu caminhava e pulava e atacava os outros animais, as outras criaturas, bem dizendo, não necessariamente animais, enquanto o jogo japonês, ele já tinha muito mais texto e um sistema assim de distribuição de pontos de evolução para tu se tornar espécies diferentes. E o sistema de combate era mais um RPG, sabe, selecionando. Eu só tô explicando o gameplay, mas o objetivo desse vídeo aqui não é falar sobre como o jogo sabe? Realmente o ponto é a história e eu já vou chegar lá. É que é bom contextualizar para vocês conseguir entrar um pouco mais, nessa jornada daí que vocês vão ter aqui comigo. Aí eu pensei assim, eu achei bem interessante, a verdade é que foi isso, sabe? As imagens, o visual, a cor que eu vi assim no gameplay, eu falei, pô, eu quero jogar isso daí. Aí eu descobri que tinha emulador e tinha uma ROM traduzida, porque esse jogo nunca saiu do Japão, mas, pessoas na internet traduziram e disponibilizaram para as pessoas jogarem em inglês, E eu pensei, bom, para ver como realmente não fui só eu que fiquei interessado nesse jogo, teve gente que se prestou a traduzir essa merda para outras pessoas do mundo conseguir jogar. Então, eu fiz lá, baixei o emulador, baixei a ROM traduzida e fui jogar esse jogo, Então, como é que começa o jogo, para vocês entenderem do que se trata? É um conto sobre evolução, No começo do jogo, assim, eles estão realmente falando. A primeira frase que aparece assim na tela do jogo é para dizer que, a história desse jogo é fictícia. Qualquer semelhança que tiver com teorias reais ou doutrinas religiosas é meramente coincidência, Só que daí depois que passa essa mensagem vem a história do jogo ali e tal, que pelo que eu vi ali é bem a história do nosso universo mesmo, Eles falam lá que só os números, as datagens que eu não sei se tá muito certo, Mas tipo, fala ali que há 15 bilhões de anos atrás não tinha nada, até que teve o Big Bang, aí depois há 4,6 bilhões de anos atrás, que é o nome do jogo original, é quando começa essa história, que é quando se forma um planeta chamado Terra, tá ligado? Aí depois leva mais 1
bilhão e 1,1 bilhão de anos para esse planeta formar daí o que? Uma atmosfera e água e as formas de vida unicelulares acabaram se tornando formas de vidas pluricelulares e deu a luz a ti, né? Daí eles falam assim, deu a luz a ti. E tá a mim? Tá bom, né? Aí tu começa realmente o jogo nesse estágio de que tu é... A primeira criatura do jogo que tu pilota, tu é um Telodus, né? Que é basicamente, que eu entendo, é um peixinho, assim, daquelas formas de vida lá mais iniciais, sabe? Um peixe pré-histórico, né? Com 3,5 bilhões de anos atrás, né? Esse peixe daí tá no... As primeiras formas de vida na Terra, então já começa, é bem, tipo, só não tem como tu ser menos que isso, só se tu fosse um ser unicelular, né? Aí tu começa lá, tu pilota esse teu peixe ali por uma vila de outros telodos e tem diálogo, né? Tu encosta nos outros peixes, tem conversas. Foi a primeira coisa que eu já fiquei assim, mano, que é isso? É só um peixe falando com outros peixes, que absurdo essa merda, né? E os peixes tudo tranquilo, sabe? Perguntando pra ti como é que tá, se tá tudo bem. Tá bom, né? Aí quando vê, tu chega ali na frente do chefe dos Telodos, né? E ele te conta que é um mar muito bom e muito tranquilo, e a vida é muito boa, e todo mundo progride, todo mundo evolui. Só que daí, em seguida, né? Em seguida dá um estouro, dá uma explosão assim, e vem um flashzão, né? No horizonte, dá uma ceninha. Claro que esse aqui é um jogo de 1990, de uma plataforma que vocês, provavelmente a maioria das pessoas aqui, nem conhecia que existia, então, né? Os gráficos é bem particular daquela época, mas eu confesso que pra mim funcionou demais, tá ligado? Realmente era os sons desse jogo, esses sons arcaicos, esse gráfico arcaico, me mantinha hipnotizado tudo que tava acontecendo, porque a verdade, e vocês vão ver, vocês vão concordar comigo até o final desse programa, que mesmo sendo um jogo de 1990, eu tava vendo ali várias coisas que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar, sabe? Tipo, e nunca vi desde então, sabe? Eu nunca tinha visto, eu duvido que alguém tinha feito um jogo parecido com esse antes de 1990, e eu duvido que alguém tenha feito um jogo muito parecido com esse depois de 1990. E vocês vão ver por que eu tô falando isso, né? Aí teve esse estouro, teve esse flash. E daí depois que tem esse flash, se tu for falar com os peixes ali da vila de novo, tu vê que tá todo mundo puto, sabe? Alguns te xingam, tu fala com um bicho assim que ele tem um ferrão, ele fala, sai de perto de mim, senão eu vou te furar com o meu ferrão, sabe? Aí tu fala com uma Telodos ali que ela fala, ah não, eu não quero ficar cuidando desses peixes filhote, aí vai se fuder. Aí, né? E daí tem outro que tu fala que ele dá, isso daí é só texto, né? Lembre-se que é só conversas assim que aparecem na tela. Tu lê. Tem outro peixe assim que tu fala e ele dá uma gargalhada assim e ele fala: ela finalmente está aqui. Rendam-se à loucura, pessoal. E tu fica, mano, o que tá acontecendo? Os peixes tão doidos. Aí quando vê. O chefe dos peixes te xinga, sabe? Ele fala que é culpa tua, que tu que trouxe essa luz, esse brilho, que deixou as pessoas malucas, que tu amaldiçoou, tu condenou aquela vila. Aí uma Telodus fêmea intervém por ti, ela fala, não, tipo, Elder, né, ele é o ancião, assim, da vila, ancião, olha, pra ver como eu tô normal, tu tá normal e ele também tá normal, essa luz é que afetou os outros Telodos, essa luz é que deixou os Telodos malucos, não é a culpa dele. Daí o velho fala assim, ah, tá certo, mas tu vai embora então, tu não pode mais morar aqui com a gente. Tu é amaldiçoado, que não sei o que lá. Aí tu vai embora, e depois que tu sai da vila, aparece uma mensagem que tu nunca... Ah não, antes de tu ir embora também a Telodus Fêmea se despede de ti, ela fala que sente que tu é muito importante pra evolução do mundo. Então, tipo assim, o peixe veio com a missão de salvar o universo, tá ligado? A moral é essa, o peixe é escolhido de Deus desde o começo. Daí o peixe vai embora, né? E daí aparece uma mensagem dizendo que tu nunca saberia, mas assim que tu saiu de lá, aquela parte ali do mar foi devastada por uma correnteza anormal que matou todos os outros telodos. Então, tipo, tu escapou da morte porque tu foi mandado embora, basicamente, né? E teve essa luz aí que logo vocês vão saber o que foi essa luz que brilhou lá longe e fez os bichos ficar malucos, né? Aí tu começa a benzer o jogo. O jogo, basicamente, o gameplay, tu vai matando tudo que tu vê na tela, praticamente, né? E tu vai ganhando pontos que tu vai distribuindo entre força, vitalidade, inteligência, sabe? E conforme tu evolui certas capacidades do teu corpo, o teu peixe realmente se transforma, sabe? Ele deixa de ser um peixinho daquela forma, ele vira outro peixe, aparece o tamanho dele e uma descrição, diz o período que ele viveu, né?
Então, o quão essas espécies são fidedignas às espécies reais, né? Você contar que é um jogo de 1990, então 2021 a ciência já mudou bastante sobre várias coisas, mas ainda assim ele vai te entretendo por causa disso, tá ligado? Tu vai acumulando peixe e tu quer. Vai acumulando peixe. Vai acumulando ponto e tu quer ver que tipo de animal tu vai se transformando, né? Só que daí tu vai sempre avançando numa narrativa também, né? Cada vez que tu vai passando de tela, tu vai encontrando outros personagens que interagem contigo. Aí, e tu vai crescendo da tua forma. Aí, a parte mais relevante dessa primeira parte da história, depois desse início lá com esse grupo de telodos, é quando tu acaba descobrindo, conforme tu vai falando com outros peixes, assim, que existe um lugar, sabe, nas profundezas do oceano, que dizem que vem uma voz, que ninguém sabe de que é e tudo mais. Aí tu vai atrás dessa voz lá, só que eles falam só que lá, aquela parte é muito difícil, tem um monte de peixe perigoso lá, tu não pode ir lá se tu não for forte e tudo mais. Toda essa história daí, e tu vai lá atrás disso daí, tu descobre, aí tu chega lá, né, começa a insanidade, o nível de drogas do jogo começa a subir, né, exponencialmente. Tu chega lá, tu se depara com uma mulher, né? Uma mulher com visual assim de anime, tá ligado? E ela se apresenta como Gaia, né? Daí, Gaia, pra quem não sabe, é a palavra que significa terra, literalmente. Então não é à toa que existe um deus grego chamado Gaia, que é a mãe da Terra, né? Ela é, além de ela se chamar Gaia, ela representa também o próprio planeta Terra, entendeu? E daí então eu já sabia logo de cara, né? Porque eu tenho noção dessas coisas, eu já sabia, bom, essa mulher daí com cara de anime, com certeza ela é tipo assim, o espírito do planeta, algo tipo isso. E ela fala contigo, dá uma papo no peixe, daí tipo já é muito bizarro, só a ideia de estar imaginando uma mulher com cara de anime, assim, sabe? Uma guria com traço de mangá conversando com um peixe minúsculo é muito estranho. Só que ela, tipo, ela não dá uma ideia romântica, mas ela fala assim pra ti que tu é muito importante, que tu vai, né, que tu foi escolhido pra fazer não sei o que lá, uma jornada, e que ela vai se encontrar contigo de novo lá como é que é mesmo assim? Na costa, né? Na costa do mar, daqui a milhões de anos, né? Tu fica, porra, mas vai demorar então, né? Aí basicamente tu avança mais um pouco como peixe, evolui mais um pouco, mata mais os outros animais marinhos e tu chega realmente na parte lá que é essa costa. Aí, bem na hora que tu chega, tem de novo uma bola azul bizarra e tu fala com os outros peixes ali na tua volta, que são a mesma espécie que tu, digamos assim, que é o tipo, os peixes mais evoluídos já que tem naquela parte, né, da história. E daí os peixes, não, agora eu vou evoluir, eu vou me tornar. Tu encontra um grupo de peixes que ele fala assim, eu vou me tornar um anfíbio. Aí, tipo, assim, claro, vocês sabem, é assim que aconteceu, né? As criaturas sabiam que ia evoluir. Aí tá, um deles tenta evoluir e morre. Sabe, ele não estava preparado, digamos assim, ele só morre, e daí os outros ficam com medo, aí tu vai lá e tu consegue, né, porque tu é o fodão. Aí a Gaia fala, te esperei agora, finalmente tu chegou e tudo mais, e ela faz tu se transformar daí então num anfíbio, né? Tu não é o primeiro anfíbio, mas tu é mais um dos anfíbios que tem. Aí tu muda pra segunda parte do jogo, né? Aparece o capítulo número 2. Capítulo número 2 daí, então, fala que é das florestas de carvão, né? Aí fala que durante não sei quantos milhões de anos, desde que o jogo tinha começado, ou bilhões de anos, sei lá, né? Tava crescendo plantas e tava começando a surgir anfíbios, insetos, sabe? Todas essas criaturas estavam começando a andar pelo planeta Terra ali e tal. Até um deles, né? Aí tu encontra lá uma caverna onde moram os outros anfíbios e tu começa a ver que tem uma lenda da flor da evolução. Tu sabe, tem essa flor da evolução que eu tenho que achar agora, né? Aí tu desce pra outra caverna e tem é a primeira cena, assim, triste, digamos, desse jogo, sabe? Que tem, assim, tu começa a ver umas pegadas de sangue, assim, tá tocando uma música triste e tu encontra outro bicho da tua espécie, né? Que é um anfíbio, acho que o nome do bicho é Iquiostega. Aí tu fala com ele e ele fala assim, eu fui atacado por uma espécie de ancestral da barata que tem lá, sabe? Que eles eram carnívoros, eles comiam carne. Os insetos comeram a carne dele ali e tal, então é um bagulho bem doido. E daí ele fala, se tu encontrar minha mãe nas cavernas do norte, diz pra ela que eu tô bem e tal. Aí tu volta lá pra caverna do norte e adivinha, todos os outros Iquiostega morreram, exceto a mãe desse daí, né? Aí os outros foram tudo devorados também pelas baratas comedoras de carne. E daí tu encontra a mãe do outro Iquiostega lá que morreu na Caverna do Sul, e ele fala pra ti que. E aí tu fala pra ela que o filho dela tá bem, e ela fica feliz assim e tal, mas. E ela morre também, na verdade, ela tava no seu dying breath. Então, né, eu falei, caralho, o que tá acontecendo aqui? Tá uma história triste
de anfíbios, eu não tô entendendo porra nenhuma, né? Aí tu vai avançando, mesmo processo, caminha, mata alguns bichos, outros tu fala, vai evoluindo, vai se tornando anfíbio maior e mais forte, né? Até que daí tu chega até uma planta, que é uma planta carnívora, e ela tá comendo outros lagartos, assim, digamos assim, né? E daí, não sei se já era lagarto, já era réptil, aí eu não tô ligado nessa parte, mas também não é muito importante, né? Aí ela fala que é a planta da evolução e tal, só que, né, tu não chega perto dela porque ela é uma planta carnívora do mal que tá comendo outros bichos. Aí quando vê assim, tu avança lá e tal, tu chega num lugar que tu escuta uma conversa de outros bichos assim, dessa espécie, né, dessa época do período da história, e esses bichos deles estão falando que num pântano ali perto tem alguma coisa que supostamente é boa pra afugentar aquela planta carnívora, né? Aí tu chega no pântano, escala toda uma montanha que tem lá naquele pântano e tu acaba caindo num lugar lá. É feito pra tu cair num lugar que tu se suja, tu fica fedendo. Aí quando tu chega perto da planta, ela não quer chegar perto de ti, ela inclusive morre, né? Ela morre de desgosto com o teu fedor nojento, né? Aí tu segue avançando, até que daí tu chega assim até tu encontra uma pedra enorme assim e tal, né? E um inseto ele fala pra ti que essa aqui é essa pedra, dizem que ela tá aqui há muito tempo e ela chegou do espaço. Aí tu fica, mano, como assim, entendeu? Uma pedra gigantesca, escurona, meio azul escura, sabe assim, na beirada de um precipício, dizendo que ela nunca caiu, nunca, ficou sempre ali numa beirada de um precipício que dava pra um rio de lava, tá ligado? Esse daí também falaram que o nome desse planeta, dessa terra era Pangeia, sabe? Então, realmente entra tudo nessas brisas, pra quem entende do passado do planeta Terra, eles passaram por todos os períodos, basicamente, né? Aí, né, tu avança mais um pouco e tu chega daí, então, num lugar onde tem a flor da evolução, né? Tem um monte de animal na volta dela ali, pagando pau pra ela como ela é bonita, e essa flor da evolução fala contigo, que é novamente a Gaia, né? Pensa que, tipo, isso daí é um jogo que tu tá jogando isso daí em uma hora e meia, né? Mas lá na timeline desse jogo, isso já passou bilhões de anos, milhões de anos. Eu imagino que é como se teu personagem reencarnasse várias e várias vezes, sabe? Porque não tem como tu ser o mesmo, tipo, ser mesmo ser vivo que tu foi lá no primeiro momento, porque já passou bilhões de anos, né? Então eu acredito que entra nessa brisa da reencarnação. Acho que é essa vibe aí que eles estavam querendo passar, né? Já que a Gaia sempre te reconhece como o mesmo ser, sabe? Ela sabe que aquele bicho que ela tá vendo ali hoje em dia agora é o mesmo Telodos que ela conheceu lá no começo do jogo, né? E daí ela fala pra ti assim, tu tem que ajudar, que eu tô sentindo que esse planeta estava se desenvolvendo, mas agora tá aumentando o deserto, tá desertificando uma parte do planeta ali e tal, e eu acho que tu precisa fazer alguma coisa quanto a isso, sabe? Aí tá bom, né? Já que eu tenho que salvar o mundo, vamos lá. Aí tu chega até um lugar lá onde vive uns bichos, uma espécie de bicho lá que é Anubisauros. Esses daí não existem na vida real. Esse bicho daí, o jogo, quando tu evolui pra um deles, o jogo fala assim que essa espécie foi criada especificamente para esse jogo, sabe? Aí esses bichos, eles falam que são guardião da floresta, e o velho deles, né? Normalmente sempre chega nas tribos e sempre tem essa moral de tu chegar até um ancião daquela espécie e ele vai te falar alguma sabedoria, sabe? E ele fala pra ti, essa pedra, nós, so- nós somos uma espécie guardiã da floresta, e aí eu sempre soube, o vento sempre me disse que quando chegasse alguém que era assim, assim, assado, deveria nos ajudar, e tu tem que salvar a floresta, tu tem que derrubar aquela pedra imensa. Daí eu falei, caralho, como é que eu vou derrubar aquela pedra imensa? Mas no final das contas, tu só chega lá, e o jogo fala que tá soprando um vento muito forte, e tu só sente que precisa ajudar o vento, digamos assim, sabe? E o vento faz o trabalho duro, tu derruba aquela pedra gigantesca que veio do espaço sideral, sabe? E arrebenta com o vulcão lá, faz com que apareça um rio submerso que tinha lá e se mistura e alaga tudo e tudo mais. Aí fala que passou décadas, né? Décadas, né? Mas tu é a mesma porcaria de bicho. Aí passou décadas, tu volta lá pra Flor da Evolução e ela diz que tu precisa investigar uma torre misteriosa que apareceu, né, pro norte, que tem lá. Tá, vamos lá, vamos investigar a Torre Misteriosa. Só que daí quando tu chega, meus amigos, agora novamente tá na hora de dar um novo salto de drogas para outro nível, entendeu? Para quem tava duvidando, pensando assim, não, Renan, essa história não tá escalando pros níveis que tu tinha me prometido, entendeu? Aí quando tu chega lá nessa torre, novamente tu é um ser meio réptil, meio lagarto, assim, estúpido, né? Tu começa a subir uma torre, obviamente que tu, enquanto jogador, já tá notando que aquela estrutura não tem nada a ver com algo que deveria existir, sabe, há milhões de anos atrás, né? E quando vê, tu chega lá em cima da torre, tem tipo um corpo caído assim, sabe? Um corpo humanoide caído assim no chão, e tu se aproxima e fala que tu escuta
uma gravação que tá saindo da mão do bicho que tá segurando, sabe, uma máquina de comunicação. Aí tu já vê, mano, já fiquei sem palavras, sabe? Tipo, mano, o que tá acontecendo? E na gravação, cara, saca só o que fala. Na gravação tá falando que era um dos caras lá da Lua, entendeu? Então, sim, uma espécie de gente que mora na Lua, dizendo que eles foram traídos por Lúcifer. É, isso aí, tu tá ouvindo essas palavras exatamente dessa maneira, sabe? E que, da mesma maneira que Lúcifer destruiu Marte, Lúcifer destruiu Vênus, agora ele tinha ferrado com a Lua, e aí alguns deles tinham ouvido se abrigar aqui na Terra e estavam mandando uma mensagem pros outros alienígenas que estavam na Lua ainda, sabe? E tu fica, mano, o que que eu tô ouvindo? O que que eu tô lendo? O que que tá acontecendo aqui nessa merda, sabe? Aí tu tem que caminhar mais um pouco por essa torre até que tu... Ah, não, tu pega primeiro um negócio que tava com esse cara da Lua, esse habitante da Lua, né? E tu caminha até o interior da torre e tu vê que dentro dessa estrutura dessa torre tem uma antena, sabe? É claramente que é um bagulho tecnológico. Aí nesse momento o jogo já te deixou bem claro que a história dele é bem diferente da história real. Ou será que não, né? Aí quando vê, tu desativa essa torre maluca, né? Mesmo sendo só um réptil burro, supostamente. Aí tu volta pra flor da evolução e a Gaia fala que tá na hora de tu evoluir. Aí tu se torna uma espécie que tá prestes a se tornar um dinossauro. Eles falam assim que tu já é um réptil que logo logo vai se tornar um dinossauro. Aí muda pro terceiro capítulo do jogo, entendeu? O terceiro capítulo do jogo, que é daí, tá falando que é o dos dinossauros, assim. Ah, peraí, eu sei que antes de chegar na parte dos dinossauros, tem uns ataques de Lúcifer já acontece. Por causa que tem, né, tem uma história da tal de Estrela da Morte que esses répteis estavam tendo medo e tal, e daí a Gaia manda você se esconder no refúgio que vai dar certo. E pelo que dá pra entender, essa Estrela da Morte é bem assim, um eclipse, tá ligado? É um eclipse que vai acontecer e vai causar alguma catástrofe assim no planeta Terra, basicamente, sabe? Enquanto isso daí rolar. E o nome era Estrela da Morte. E daí tem esse momento que acontece a revelação daí, que a Gaia fala que, além dela, existe uma outra força agindo nesse planeta, né? Na verdade, no universo todo, como você já deve ter imaginado, já que falaram que ela destruiu Marte, né? Chamando ela porque chamam ela também de ela, né? No jogo. E daí, ele fala que a Gaia conta pro teu personagem que aquela luz que brilhou lá no começo do jogo era a maldade chegando no planeta Terra, tá ligado? E isso foi outra coisa que eu achei muito louco. Falei, mano, imagina se a maldade chegou no mundo junto com a vida, tá ligado? Aquela luz, aquele flash que deixou parte dos peixes malucos, foi a maldade que chegou no mundo há 3,5 bilhões de anos atrás, entendeu? Tá aqui há muito tempo já. Então tu vai pro capítulo número 4, que daí, quer dizer, o capítulo número 3, né, que é o que que tu vai virar um dinossauro, né? Aí tu vai passar pelas evoluções desde tu vai crescer mais um pouco e tu vai se tornar um dinossauro, vai ter várias espécies de dinossauro diferentes no jogo, e é isso aí. E a história continua progredindo, né? Só que daí o ponto aqui mais interessante é realmente a parte da narrativa, né? Então, imagina que tu vai avançando, conversando com outro dinossauro, muita loucura sempre que tu vê um dinossauro falando contigo, né? Tu encontra um pterodáctilo velho que tá morrendo e ele te conta que ele sabe que tá chegando a hora que o mundo vai enfrentar sua maior dificuldade, mas os jovens não acreditam nele e que tu tem que encontrar o único pterodáctilo jovem que acredita nele, que é o Ptera, sabe? O Pterodon é um nome assim. Aí tu tá buscando essas figuras aí, esses dinossauros que vão ajudar a salvar o mundo, né? E daí chega um momento que... Aí, uma das lendas também que tu encontra também, que foram várias das coisas que me deixavam chocado nesse jogo, é que tinha um Tiranossauro Rex, que ele era fraco, e daí ele fez um pacto com o diabo, né? É exatamente isso que vocês estão me ouvindo, entendeu? O dinossauro fez um pacto com o diabo, e supostamente ele teria se tornado um monstro, sabe? E hoje em dia ele vive numa caverna que tem lá, né? Aí tu já sabia, bom, uma hora eu vou ter que encontrar isso mesmo, eu não estando preparada na minha cabeça para lidar com tal coisa, né? E daí tu acaba encontrando daí sim esse bicho daí,
Tu entra numa caverna, chega até a casa dele, né, o covil dele, e ele aparece, só que felizmente tu não tem que brigar com ele. Ele conversa contigo, ele fala, é um bicho assim, o nome dele é Lucifer Tyrannus. Lucifer Tirano, é isso? É, Lucifer Tirano. E ele é um dinossauro Rex, né? Só que ele tem umas asas, assim, tipo um dragão, basicamente, uns chifres, sabe? E daí fala que ele tem mais de 20 metros de altura e tudo mais. Aí ele fala que agora ele não mata mais, ele não come mais carne, porque ninguém se aproxima dele, e que ele viu que ele fez errado em ter aceitado o pacto de Lúcifer, só que na época ele não sabia, e daí agora, né? Mas daí, como fazia muito tempo que ele não falava com alguém, ele disse que o único dinossauro que já falou com ele, depois que ele virou Lúcifer Tirano, foi o Pterodon, né? Pra manter a linha de que esse Pterodon é um pterodáctilo importante. E que agora foi o teu personagem, né? E que se precisar de alguma coisa, tu pode pedir ajuda dele. E na verdade, precisa da ajuda dele muito rápido. Eu diria que eles poderiam ter feito essa conversa com esse dinossauro, ter rolado um pouco mais cedo. Porque assim que tu sai da caverna do Lucifer Tirano, tu caminha um pouco, daí tu encontra o Lucifersaurus. O Lucifersaurus, ele é tipo um brachiosauro, sabe? Aquele dinossauro pescoçudo, só que ele também fez o pacto com o diabo, né? Esse daí tem mais de 30 metros de altura, e ele fala que não vai deixar tu passar, porque aquela parte do continente, do mundo, né? Já é governado pela lei de Lúcifer, né? Não se esqueça que tudo é dinossauro, gente. É tudo dinossauro falando desses nomes, né? Conversando sobre Lúcifer. E eu nunca tinha visto isso na minha vida, entendeu? Nunca, né? Até o dia de hoje, entendeu? Não, nenhuma história, por mais drogada e maluca que ela fosse, eu jamais tinha ouvido falar de uma história que tinha ousadia de misturar, sabe, Deus e diabo com os dinossauros. Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. E esse jogo é de 1990, né? Aí, quando vê, tu vai lá, o que tu tem que fazer? Tu tem que pedir ajuda pro Lucifer Tirano e eles brigam, né? Tem toda uma história deles lutando até a morte ali e tal. O Lucifer Tirano agarra o pescoço do outro, só que daí ele esmaga o peito do Lucifer Tirano e os dois morrem. Um mata o outro morrendo na garganta e o pescoçudo esmaga o peito dele, do Lucifer Tirano, que era menor que ele um pouco, né? Com as suas patas estouram o peito dele, o coração dele, o caralho. E os dois morrem. E daí, essa daí acontece daí a cena que, infelizmente falando, não vai ser o mesmo impacto, sabe? Porque a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei assim, mano, esse jogo já tava me deixando chocado regularmente, constantemente. Porra, agora que eu me lembrei que eu esqueci da primeira vez que tu encontra um ET vivo, que já faz um pouco. Isso daí deve ter sido um pouco antes ainda de ter visto essa cena daí que eu ia narrar agora, né? Porque tem uma hora que tu tá subindo assim uma torrezinha que tem lá, e daí tu tá encontrando uns bichos que voam assim, né? Uns pássaros, uns répteis voadores, e eles estão falando que eles estão aprendendo a voar, mas eles não voam tão bem quanto a coisa preta que eles viram lá em cima. Aí quando tu sobe lá em cima, tu encontra o quê? Tu encontra um alienígena sendo atacado por répteis e ele tem uma nave espacial ali. Aí tu salva ele e o alienígena conversa contigo, ele conversa contigo, obviamente, né? Todo mundo conversa nesse jogo. Aí os ETs, o ET da Lua, ele confirma basicamente aquela história que tu tinha ouvido lá. Só que esse daqui ele não parece estar incomodado, pelo contrário, ele parece que tá de boa. Ele fala que ele é habitante da Lua e que ele trabalha pra lei de Lúcifer. É ao contrário daquele primeiro que quando tu via aquela mensagem ele tava falando que Lúcifer traiu eles e tal. Aí tu fica meio que, sabe, no meu lado eu já tava pensando o seguinte, bom, Lúcifer obviamente é filho da puta, né, porque é Lúcifer obviamente é filho da puta, e tem umas partes dos habitantes da Lua, né, que eles se espalharam pelo sistema solar inteiro, pelo jeito, que acreditam nela ainda, e tal. E daí, só que daí, então, por que eu falei disso? Por causa que esse agora é o momento que a Lúcifer aparece pela primeira vez, tá mostrando a cena do dinossauro morto, caído de cara no chão ali e tal, e daí quando vê a Lady Lucifer pega e se materializa no rosto dela, do dinossauro ali e tal, e daí aparece assim uma. Uh, a imagem dela, só que dela aparece ela com 7 asas e tal, tudo isso parece escrito, eles descrevem, né? Tu tá vendo uma figura de uma mulher, aí tu pensa, cara, como é que eu tô vendo a figura de uma mulher? Nem existe mulher ainda nessa época. As únicas mulheres que existiam eram Lúcifer e Gaia, pelo jeito, né? Enfim, aí ela fala pra ti assim que ela é Deus e ela é criadora do mundo, criadora do universo, e pergunta se tu quer trabalhar pra ela que nem os dinossauros tinham trabalhado, né? Eles discutem, sabe, os dinossauros antes de se matar, eles falam que, não acredito que tu abandonou a lei de Lúcifer pra se unir com os humanos normais, né, com essas criaturas mortais, ele nem chamava de humano porque não existe humano, porra. Enfim,
Aí tem a opção de tu trabalhar pra Lucifer ou não. Só que esse jogo daqui, ele tem vários, assim, vários momentos que tu pode dar game over de propósito, né? Inclusive, o grande desafio desse jogo é tu conseguir dar todos os game overs que existem, né? Existem 47 cenas diferentes que tu acaba chegando no final do jogo, digamos assim, só que geralmente quando tu morre nessas cenas, tu pode voltar e fazer diferente, sabe? Aí nesse momento tu escolher trabalhar pra Lucifer, só aparece dizendo que tu foi enganado por ela te botou na escuridão, nas trevas, e tu vai viver lá pra sempre e a tua evolução acabou, né? Só que se tu disser que não, ela fica, a expressão dela muda assim, ela fala, eu sabia que por ter sido escolhido de Gaia, tu não ia cair tão fácil assim, que não sei o que lá. Mas daí, não se preocupe, eu fiquei surpreso quantos de vocês conseguiram sobreviver quando eu invoquei a Estrela da Morte. Mas agora, o meu próximo ataque vai acabar com toda a vida na Terra, porque eu vou trazer o grande rei do terror. Ela fala assim, The Great King of Terror. E daí ela desaparece assim, tá? E tu fica, caralho, o grande rei do terror, né? Aí tu avança mais um pouco, conversa com mais uns dinossauros, né? Tu encontra o Pterodon, ele fala que vai espalhar pelo mundo a notícia de que o grande rei do terror tá vindo, né? E tu encontra daí uns Triceratops assim tal, que não acreditam no grande rei do terror. O chefe deles diz que se o grande rei do terror chegar, ele vai simplesmente resolver com os chifres dele e tal. Só que daí, como tu salva o filhote desse Triceratops, ele te oferece ajuda para chegar até um lugar que vai proteger os dinossauros do grande rei do terror, digamos assim, sabe? Que é um lugar sagrado. Aí, porque tu vai ter que atravessar um desfiladeiro que é habitado por alossauros. Então continua uma narrativa bem doida envolvendo dinossaurícia e envolvendo doidice, né? E quando tu chega até esse templo, tu conversa daí lá com a Gaia de novo, e ela tá chorando, ela tá triste, ela tá preocupada, ela tá nervosa, porque ela diz que não sabe se vai conseguir aguentar o grande rei do terror, sabe? E se o planeta vai sobreviver. Aí tu fica, caralho, como assim? Aí quando vê, né, eu já tava imaginando mais ou menos o que era, obviamente, né? Mas eu tô querendo criar expectativa pra minha fala. Mas e quando chega na cena do grande rei do terror, obviamente que é o quê? É um meteoro, então, né? Nessa história daqui, quem manda o meteoro cair na Terra é Lúcifer, porque ela queria extinguir a vida, ela queria devastar a vida na Terra, né? E de acordo com Gaia, ela quase devastou, ela arregaçou o planeta, né? E mostra ali todos os dinossauros que tu conheceu, sabe? Os triceratops e tudo mais, levando meteorada nos cornos, tudo morrendo, assim, tocando uma música triste. Eles bem reforçam. Tipo, é uma coisa assim bem interessante, porque, né, a gente, hoje em dia que a gente é um ser humano, a gente pode usar empatia até para essas situações, né? É difícil saber qual era a psique de um dinossauro. Obviamente que eles não conversavam, eles não tinham amor, que nem esse jogo retrata eles conversando e tendo diálogos, né, com alienígenas. Obviamente que não foi assim, mas eu quero dizer assim, tentem usar a tua empatia mesmo para compreender uma consciência de um animal, sabe? O que realmente foi esse momento do grande rei do terror, né? Porra, pensa que chega uma bomba atômica de mais de 200 milhões de vezes mais forte do que as que o ser humano conseguiu produzir hoje em dia, e basicamente fez o planeta inteiro ficar escuro e devastou, tipo assim, fez ter terremoto e fez ter, sabe, mudança climática e tudo, e o planeta inteiro ficou daí escuro por milhões de anos, entendeu? Então pensa o que aconteceu na cabeça dos bichos que não morreram na hora que teve o impacto, porque nem todos eles morreram, né? Isso daí foi um bagulho que, sabe, simplesmente a longo prazo varreu os dinossauros da face da Terra. Muitos ficaram só feridos, imagina essas criaturas vagando para um lado e para o outro, sabe? No escuro, começando a sentir frio, sem conseguir entender nada, sabe? Sem conseguir encontrar o alimento deles, sabe? Os que comiam carne estavam fodidos, os que comiam planta estavam fodidos também, sabe? E porque na prática foi isso que aconteceu. Claro que não foi o diabo que mandou um meteoro pra Terra, né? Na minha teoria foi inclusive o contrário, foi Deus que mandou um meteoro pra Terra para tirar os dinossauros do poder, mas, né? Independentemente disso, de qual foi a razão, realmente aconteceu esse processo terrível que devastou a vida na Terra, sabe? De uma maneira que talvez nunca tenha acontecido de novo, né? Só que daí para o jogo se encaminhar para o seu clímax, para o seu final, ele gira para a parte mais doida. E eu acho que esse programa vai ser quase todo sobre isso. Eu vou até pedir perdão, mas é que eu não me liguei quanto tinha coisas maneiras, sabe? E malucas para falar a respeito desse jogo. Porra, nessa parte do dinossauro, por exemplo, eu tinha me esquecido pra falar que tem um momento que tu encontra um golem, isso, exatamente um golem, só que pelo jeito ele é um robô, e ele fala que ele tava esperando por ti também, pra mostrar uma mensagem. Aí tu vê mais uma mensagem dos alienígenas, dos povos da Lua, que conta que há muito tempo atrás, o diabo, né, Lúcifer manipulou
os marcianos a atacar os venusianos, mesmo que os dois eles eram povos da Lua também, sabe? Só que eles estavam, uns moravam em Vênus, outros moravam em Marte. Os marcianos atacaram os venusianos e eles se envolveram numa guerra, entendeu? Que acabou morrendo. Acabou morrendo os dois povos foram devastados. Na verdade, eles falam que um foi destruído pela guerra atômica e o outro foi destruído pela mudanças climáticas. Então, tipo, pra ver como é bastante das coisas que até hoje em dia a gente ainda pensa, sabe, em guerra nuclear e aquecimento global, né? Mesmo esse jogo ser de 1990. Mas enfim. Então, dá pra ver que ele tem várias metáforas que é facilmente trazida pra vida real, mesmo sendo um jogo completamente drogado, né? Mas então, esse último capítulo do jogo inteiro, ele se chama assim sabe, a história perdida. E aí que o jogo fica muito mais drogado do que ele já estava sendo, porque daí basicamente ele chuta sabe, o pau da barraca e fala, bom, agora, o que vocês acham que aconteceram desde a extinção dos dinossauros, sabe, há 65 milhões de anos atrás, até o aparecimento do Homo sapiens, que deve ter sido, sei lá, uns 100 mil anos atrás, sabe? O que aconteceu de 65 milhões de anos atrás, 65 milhões, até 100 mil anos atrás? Aconteceu muita coisa. E esse jogo daí, ele chuta o pau do barraco, né? Nessa parte aqui, continua naquele sistema de poder evoluir, se tornar outras espécies e tudo mais. E tu também, e os inimigos que tu encontra no jogo também são, tipo, criaturas que tu pode se tornar, sabe? Aí, ao longo desse capítulo aqui, conforme tu vai evoluindo, cara, tu encontra todas as barbaridades que tu pode imaginar, sabe? No começo são só umas criaturas, sabe? Tu vai começar como um dinossauro diferente, porque tu já era um dinossauro que não existe, e vai se transformar daí nos animais da megafauna ali, digamos. Depois tu vai se tornar umas criaturas que claramente já não existem, até que daí tu vai chegar ali pro um hominídeo que nesse jogo aqui tu é um Ramapithecus, que é basicamente aqueles hominídeos assim, ancestral anterior ao ser humano, sabe? Só que daí depois daquilo lá, mano, aí esse jogo ele abre assim, ele chuta o pau da barraca, e todas essas coisas conforme eu tava vendo pela primeira vez, cara, eu ficava horrorizado, porque começa a aparecer Goblin, elfo, começa a aparecer dragão, sabe, que é o Wyrm, começa a aparecer assim, hominídeos que não existem, sabe? Java Kong, que é um gorila azul grandão. Mano, o jogo fica dodói. Ele aí aparece metade, sabe? Os dinossaurid, sabe? Dinossaurid, que é o hominídeo dinossauro, sabe? É tipo assim, dinossauros que sobreviveram e evoluíram, se adaptaram, sabe? Mano, sério, Homem-Lagarto, Lizardman, sabe? Nossa, cara. Aí fica maluco, parece gnomo, né? Tu vai passando por todas essas barbaridades, só que qual é na história dessa parte, né? Que é a história do dinossauro. Qual é a parte dessa história pós-dinossauro, já que, né, eles estavam se permitindo viajar? A história é o quê? Atlantis e Vênus. Entendeu? Atlantis e Vênus? Não, viajei muito. Perdão, Atlantis e Mu, que são dois dos continentes perdidos, né? Que as pessoas dizem que podem ter. São continentes fantásticos. São assuntos interessantes que eu posso trazer aqui em separado, mas só para me manter a narrativa do jogo. Tu descobre que Atlantis e Mu existiram aqui na Terra e os dois eram cidades habitadas por quê? Por alienígenas, óbvios, né? E agora, eles estavam aqui na Terra, depois de milhões de anos que eles viveram no espaço, sabe? Eles viajaram para a Terra lá, começaram a viajar para a Terra lá naquele momento que eles receberam aquela mensagem que tu encontra lá no momento que tem um réptil lá, sabe? E daí quando eles chegam aqui na Terra, só que já passou tanto tempo, que a viagem foi tão longa, que já mudou os pensamentos de novo. Os Atlantes, eles querem trabalhar para Lúcifer, né? Os habitantes de Mu não querem, eles entram em conflito, eles entram em guerra, né? E, resumidamente, a história acaba daí com os Atlantes, eles querem atacar com as armas deles fodas, e os habitantes de Mu, para fugir do planeta Terra, eles decidem que eles não podem mais viver nesse planeta porque eles estão muito corrompidos, e eles têm que deixar a vida na Terra fluir da maneira certa, têm que parar de se meter, e eles têm uma arma que destrói um continente de Atlantis, é um bagulho que arrasa parte de Atlantis ao meio e afunda, né? Então, o jogo chega a esses extremos, tá ligado? Metade dos alienígenas vai embora pro espaço, a outra metade fica, né?
E daí tu caminha pro confronto final, que daí tu vai ter que lutar aqui com o próprio Lúcifer, né? A Gaia tá apavorada, tu já tá praticamente virando, já virou outras coisas além de um ser humano. Só que a última forma, uma das últimas 3 espécies que tu pode ser ali, sabe? É gnomo, elfo e... Homo Barbarian, que parece tipo assim um Sasquatch, uma coisa assim, e tem o Homo Sapiens. É engraçadíssimo que no meio dessa galeria absurda de criaturas de fantásticas, sabe? Homem lagarto, sabe? Homem dragão, todas essas barbaridades daí, metade dinossauro, metade homem, tem o Homo Sapiens, que é só um cara lá e tal, e ele tá ali brigando de igual para igual com todo mundo, né? Mas é isso aí, tu chega ali no final, né? Tem até a técnica de jogar pedra, que é a melhor skill do jogo, cara. Eu vou ter que falar um pouco de gameplay por causa disso, né? Porque o golpe mais forte do jogo é o arremesso de pedra, cara. Isso daí é fantástico pra mim. Eu nunca tinha visto um jogo que o arremesso de pedra era tão potente, sabe? Magia, fantasia, nada disso. O bom é boa e velha pedrada na cabeça, né? Aí tu chega até a hora que tu vai ter que brigar com o Lúcifer mesmo, tá ligado? Ela vai ser invocada no Stonehenge, que supostamente o Stonehenge já tá lá naquele lugar há tanto, muito tempo, pelo jeito, né? Desde a época do século perdido. E antes de brigar com ela, tu ainda pega Ah, é... Antes de enfrentar Lúcifer, tu tem que pegar uma pedra que tem os poderes mágicos lá e tal. E daí é a pedra que basicamente... É o momento que Gaia reconhece que existe Deus, porque daí ela aparece, quando ela te vê com a pedra, ela fala, essa é a pedra do Criador, sabe? Tipo, não é a Gaia que fala isso, agora que eu me lembrei. Melhor ainda, é Lúcifer que fala isso. Quando chega pra enfrentar ela aparece assim, eu nunca imaginei que um dia eu teria que sabe, enfrentar uma criatura sozinha, mas, né, é tu que sempre estragou os meus planos. Antes disso, ela tinha parecido puta, porque ela tinha ido viajar pelo universo, e quando ela voltou pra Terra, tipo, desde quando ela mandou o meteoro, ela tinha ido embora, porque na cabeça dela ela tinha vencido, na cabeça dela ela tinha transformado o planeta Terra num planeta morto, que nem ela tinha feito com Marte e Vênus, sabe? Essa é a brisa dessa história, pelo que dá pra entender, sabe? Ela devastou, faz as pessoas devastarem os próprios planetas, e no caso da Terra nem foi eles mesmos que tinham devastado, né? Foi ela que devastou com os meteoros. Só que daí, então, ela volta pro planeta Terra e vê que tá vivendo elfo, goblin e todas essas criaturas bizarras, ela fica puta, mano, era pra isso aqui ter sido extinto, e a hora que aconteceu, vocês conseguiram prosperar mais do que nunca. Daí ela te desafia pro X1, né? Tu chega lá pra brigar com ela, quando ela vê essa pedra mágica, ela fala assim, a pedra do Criador. Aí tu fala, opa, agora até Deus já me escolheu, tá ligado? Antigamente era só Gaia, agora é Deus. Daí ela fala assim, então ele decidiu entrar no jogo, então se é pra isso, então eu vou lutar de verdade e tal. Daí ela aparece a aparência dela, que é um bicho muito feio, né? Tu caga ela a pau, né? Tu mata o diabo, obviamente, né? Com pedra. Não, pra ganhar dela, pelo menos, tu tem que usar pedra mágica, né? As escrituras mágicas ali. Pelo menos é o primeiro momento do jogo que tem um poder apelão. Mas até chegar ali, cara, tu vencer de todos os inimigos só com arremesso de pedra. Fantástico, né? Nessa parte que eles dão muito ênfase pra essa parte, assim, do o homem primitivo mesmo. Porque os itens que tu coleta é tipo osso, sabe? Tipo assim, nossa, agora tu aprendeu a usar osso. É o fogo, quando tu aprende a usar o fogo, não, tu vira um deus, sabe? Tu vira um mago. E depois tu coleta a pele, que tu usa a pele, tu consegue entrar nos lugares nevados agora sem morrer, tá ligado? Então, é umas conquistas assim bárbaras que eu nunca tinha feito, eu nunca tinha visto em nenhum jogo, sabe? Fazer tu se sentir tão bem porque tu conseguiu uma pedra, ou porque tu conseguiu um osso, né? Ou porque tu conseguiu fogo. Aí, né, tu derrota o diabo e eu pensei, bom, agora acabou, né, mano? Agora já era. Aí a Gaia te parabeniza, ela reconhece também que Deus te escolheu, que ela fala assim, não, se tu tá com a tábua aí, se te deram essa tábua pra te enfrentar o diabo, é porque próprio, né, o Criador te aprovou, que eu não sei o que. Ela falei, porra, então aí sim, né? Aí tu caminha mais um pouco, tu chega até o Éden, e tu fala, agora tá se ligando com a Bíblia também, então, né? Aí tu chega lá, tu evolui, aí tu, da espécie que tu for, não importa se tu era elfo, goblin, gnomo, sabe? Não importa a merda que tu era. Tu evolui ali, tu se torna daí o quê? Humano, daí ele vira humano. Assim, daí tu vira um carinha ali e tal, de cueca no meio do mato, né? Aí eu pensei, bom, acabou? Virei, né? Sou o herói. Agora o resto que veio daí depois tá escrito na Bíblia, não é isso? Aí quando vê, não, cara, aparece o 6º capítulo, entendeu? Depois, o 5º capítulo, eu não sei, agora eu me embananei. Mas aparece o último capítulo, cara. O último capítulo do jogo pra acabar a história. Eles falam o seguinte, então, 60 mil anos no futuro. Tipo assim, 60 mil anos no futuro depois que a gente virou, sabe? Quer dizer, depois do tempo presente, no caso. Então, basicamente, lá porque 62, no ano de 62.021, sabe? Por aí, sabe? 60 mil anos no futuro, falou que agora, finalmente, depois de
muita barbaridade, muita guerra, muito caos, muita confusão, muita loucura, muita barbaridade, todas essas coisas horríveis que a gente tá muito acostumado. Agora a humanidade tá foda, a humanidade tá pica. O teu personagem que ainda tá vivo, pelo jeito, nunca morreu, né? O mesmo peixe agora, tu é um sábio pro mundo, assim, tipo um conselheiro do mundo, falando que o planeta funciona com um único presidente agora, tipo, ele é um presidente do planeta, só que tem vários conselheiros de várias regiões, agora o mundo tudo é uniformizado, sabe? Todo mundo, tá tudo bem, o mundo, a humanidade evoluiu, a gente tá vendo assim épocas maravilhosas, e quando tu chega só que aí, pra começar o arco final, só tem uma luta, só tem uma coisa pra fazer no arco final, que é enfrentar o diabo mais uma vez. Aparentemente ela voltou, né, depois de ter perdido a sei lá quantos 1000 ou milhões de anos atrás, lá quando tu derrotou ela com a pedra do criador, ela voltou. E daí ela tá atacando a Terra de novo, e agora ela quer tu de novo pro X1. Aí tu tem que pegar tua nave, ir até lá um lugar pra encontrar ela e lutar com ela no espaço sideral, óbvio, né? Que tem que ser assim, nave, claro. Aí, nesse mundo perfeito, o melhor de tudo é que eles mantiveram as loucuras. Tu encontra humano, sabe? Em vez da humanidade massacrar as outras espécies, nesse mundo desse jogo daí, continua, sabe? Tu encontra metade humano, metade dinossauro, metade homem-lagarto, sabe? Tu encontra todas essas pessoas assim, todas aquelas raças bizarras que tu conheceu lá na quarta parte do jogo, elas persistem nessa última parte aí do jogo. Aí tu chega lá pra enfrentar o diabo, né? Tu tem que confrontar ela no espaço sideral, aí fala assim que ela chega pra te atacar assim e tal, e conforme ela vai te golpeando, fala ali, tu fica botando o botão de golpear ela, tu não consegue causar dano nela, fala que tu não tem força pra ela, e ela quase te derrota, até que ele literalmente te mata, parece dizendo assim que ela destruiu o teu corpo, só que mesmo tu estar sem corpo, tu ainda sente que tu tá consciente, sabe, não tendo um corpo mais. Aí a Gaia aparece de novo, ela fala que daí ela fala o que todo mundo já sabia, né? Que ela é a alma do planeta Terra, entendeu? E que agora ela vai te emprestar o poder dela pra tu enfrentar o diabo, entendeu? Que ela tem o poder de todos os seres vivos que já viveram no planeta Terra nos últimos 4,6 bilhões de anos, sabe? E que agora a consciência tua vai se unir à consciência dela e tu vai enfrentar, sabe? Tu tá preparado para enfrentar o diabo. Aí fala que se torna, infelizmente ele não aparece, mas eles só escrevem que teu corpo se tornou uma massa enorme de luz e energia e tu dispara em direção ao espaço sideral para enfrentar o diabo. E eu tô tipo, mano, como assim, cara? Esse é o mesmo jogo que começou sendo um peixe nadando na porra do oceano, sabe? E agora eu tô no espaço sideral lutando com o diabo. E não satisfeito, o diabo fala o seguinte, agora que tu veio, vai vir pra lutar mesmo, então eu vou revelar a minha verdadeira forma, sabe? Daí, de dentro da lua sai o diabo. De dentro da lua sai o diabo. Mano, é um bicho gigante, assim, sabe? Com 7 asas, só que agora vem de ser asas de luz é a asa das trevas, sabe? Com um ferrão. E tu tá enfrentando o capeta no céu, cara. No espaço sideral. Tu com as almas de 4 pontos, não sei quantos bilhões de pessoas. De bilhões de pessoas, não. 4,6 bilhões de anos. Então, quantas almas tem ali, cara? Tem trilhões de almas. Até trilhões, zilhões. Em contrapartida, o diabo fala, foda-se que tu vai usar toda a vida da Terra. Eu vou usar a força de todos os planetas que eu já destruí. Aí tu enfrenta o diabo. Tu recebe os poderes, assim, das espécies, tipo assim, poder dos peixes, poder dos anfíbios, poder dos répteis, poder dos mamíferos, sabe? Tu recebe todos os poderes, assim, poder dos dinossauros também, que eles tratam os dinossauros como uma espécie à parte. Então tu vai ter 5 poderes ali. São ataques, tu escolhe esses ataques mágicos, tu vai derrotar o diabo. Basicamente, tu detona o capeta, tu arrebenta o capeta. E daí... Aí fala ali, pra encerrar o jogo, eles falam assim que, né, o diabo foi destruído, ele desaparece no espaço, soltando um último grito de dor. Aí as pessoas na Terra estão sofrendo muito, porque enquanto o diabo estava atacando a Terra, estava acontecendo um monte de coisa ruim, sabe? Terremoto, furacão, o diabo chegou para destruir o planeta mais uma vez, né? E daí as pessoas estão tristes, porque o teu personagem também morreu, né? O sábio agora ele não tem mais corpo, ele tá literalmente morto, né? E eles estão tudo tristes, só que daí a Gaia e tu, que tu se juntou a ela, né? Fala assim que tu sentiu tua consciência se fundindo com a Gaia e finalmente tu tá livre de se sentir um só, porque agora tu voltou a fazer parte do mundo, digamos assim, né? Tu não tá mais se sentindo separado dos outros. Aí
a Gaia e tu junto, né? Os dois juntos se manifestam na cabeça das pessoas e faz todo mundo se sentir bem e tranquilo e saber que venceram, que tá tudo bem agora, que nada de ruim vai acontecer, o diabo perdeu. E basicamente ela entra realmente no discurso daquela coisa que eu tinha levantado no programa que eu falei sobre evolução, sabe? Sobre espiritualidade, que ela fala assim: não se preocupe, agora vocês venceram e venceram não só o diabo, mas venceram o destino de vocês. Agora, de agora em diante, não é mais necessário a evolução terrena, sabe? E eu fico, mano, como assim, cara? Olha o ponto que esse jogo foi. O jogo literalmente começou com o peixe, tá ligado? No meio da água, passou pro diabo, no diabo com dinossauro, ET no meio do dinossauro, sabe? O diabo atacando Marte, o diabo atacando Vênus, o diabo saindo de dentro da Lua. Mano, olha toda a volta que ele deu e terminou com essa mensagem, cara. Então, é isso aí, esse era o jogo, essa era a mensagem daí e tal. Eu tô, só de ter falado tudo isso eu fiquei extasiado de novo por me lembrar dessa loucura, e realmente eu nunca vi nada além disso, sabe? Eu nunca vi nenhuma outra obra que teve a audácia de misturar duas coisas que parecem tão contraditórias, sabe? O meu cérebro demorou muito pra compreender que eu tava enxergando dinossauros interagindo com Lúcifer e falando de salvar o mundo, porque era uma coisa muito... Meu cérebro tava muito bugado com essa lógica, sabe? Eu nunca vi acontecer nada parecido com isso de novo, sabe? Por isso que eu falo, é a maior experiência de ácido que eu já passei, tá ligado? Olha as brisas, mano. Olha as brisas, as loucuras lá com o continente inteiro de Mu e Atlantis. Eu não esperava que o programa inteiro fosse sobre isso, me perdoem, eu tinha prometido um programa sobre especulação evolutiva, embora esse jogo tenha bastante especulação evolutiva também, né? Melhor de tudo é que quando eles chegam nessas raças mais malucas, eles param de falar que o bicho não existiu, sabe? Tipo, na parte dos peixes não tinha, mas na parte dos anfíbios, na parte dos dinossauros, quando eles mostravam um anfíbio ou um dinossauro que não existia, eles falavam, esse animal não existe, foi criado especificamente para esse jogo. Só que daí chega na parte 4, que começa a aparecer dragão, homem-lagarto, elfo, goblin, gnomo, eles não falam que não existe, eles só falam as informações, como se fosse uma coisa que tivesse existido aqui de verdade, sabe? Então é muito doido. Muito legal. Mas, né? Então, eu vou continuar falando, cara. Eu vou continuar falando, na verdade. Eu vou... Tipo, não hoje, né? Hoje eu vou encerrar aqui, que esse episódio deve estar beirando 1 hora, né? Não sei se alguém ouviu até o final, mas, cara, se tu ouviu até o final, tu vai ter que admitir que tu se divertiu. Tu vai ter que admitir que tu ouviu falar de um monte de coisa que tu nunca tinha pensado na tua vida, sabe? E... No mínimo, tu vai ter se divertido com essas imagens mentais de todas essas coisas que eu falei, porque é uma jornada muito doida, muito inesperada e muito original, sabe? Só que, né... Eu queria ter falado mais de especulação evolutiva e eu vou falar, então, na sexta-feira eu vou continuar falando, né? Eu vou continuar, bem dizer, a partir daqui, né? Não vou falar mais nada nesse jogo, porque já enchi os ouvidos de vocês por mais de 1 hora contando essa jornada maluca, mas posso dizer que eu sou apaixonado por esse jogo, sabe? Eu virei 3 vezes e cada vez que eu viro e eu presto atenção nas coisas que eu tô vendo, no que meus olhos estão falando que o jogo tá tendo a audácia de me expor, eu acho que realmente... Sabe, em 1990 isso já era completamente fora da casinha, e hoje em dia, em 2021, cara, se eu ver mais alguém fazendo uma história sobre isso, eu vou continuar achando insano, sabe? Então, né, por isso que essa história de especulação evolutiva pra mim é muito interessante. Eu vou dizer que é uma das coisas que mais me fascinam, é realmente toda essa parte, essa doideira que eles tocaram a partir do momento que os dinossauros foram extintos, sabe? O que realmente aconteceu com o mundo, sabe, de 65 milhões de anos, 65 milhões de anos até chegar ao mundo que a gente conhece hoje em dia, sabe? Tudo que pode ter acontecido com o planeta, todas as coisas que podem ter existido ou não, todas as coisas que podem ter estado na nossa superfície e hoje em dia não tá mais, sabe? Todas, sabe? Se teve continentes perdidos, raças perdidas, espécies perdidas, homem-dinossauro, sabe? Homem-lagarto, sabe? Todas essas coisas daí e tal, que claro que esse jogo aqui, ele foi bem maluco, né? Ele não tava querendo se prender à realidade, ele chutou o pau da barraca, principalmente a partir do 4 capítulo em diante, né? Mas não deixa de ser super interessante imaginar o que pode ter acontecido no planeta, o que pode ter rolado de vida, de espécie durante esses milhões de anos que começaram na escuridão, né? Depois que o meteoro destruiu a Terra, mas em algum momento o meteoro destruiu a Terra. Ele arrasou com a vida na Terra, né? A vida que era conhecida simplesmente mudou, né? O mundo que existia pré-impacto e pós-impacto foi outra coisa completamente diferente. Foi praticamente um reset no nosso planeta, né?
Mas é isso aí, espero que quem tenha visto até o final tenha curtido, né? E sexta-feira daí eu vou falar mais um pouco de especulação evolutiva, entrar em outros assuntos, né? Tem várias outras paradas que eu quero, assuntos derivados desse que eu quero estar puxando com vocês, só que realmente eu não esperava que eu fosse falar tanto de Evo, The Theory of Evolution, mas como eu tinha virado esse jogo justamente para falar com vocês, eu falei, bom, eu vou falar tudo o que eu pensei, né? Todas as brisas que eu tive para comentar, espero que tenha sido no mínimo divertido, um pouco de entretenimento na vida de vocês tenha gerado, né? Mas é isso aí, sexta-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.